Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, profecia autorrealizada. O que é isso? Vamos lá. Profecia autorrealizada. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha e continuo com o tema e vou explicar muito bem o que é isso. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, afinal de contas, o que é uma profecia autorrealizada? Eu vou explicar duas vezes, eu acho que, e vou falar bem devagar para a gente entender o conceito. São previsões que as pessoas acreditam e, ao acreditarem, fazem com que a previsão aconteça. Eu vou repetir de novo, ó. São previsões que as pessoas acreditam e, ao acreditarem, fazem com que a previsão aconteça. Eu vou explicar melhor, né? Com um exemplo dado pelo sociólogo Robert Merton, que fez o conceito de profecia autorrealizada. Ele que desenvolveu esse conceito, ele que descobriu o que é uma profecia autorrealizada. E ele observou isso, e isso chamou tanto a atenção dele que ele falou, bom, isso é uma profecia autorrealizada. No passado recente, século XX, né, foi século passado, isso acontecia com os bancos. Quando havia um boato de que algum banco iria falir, as pessoas corriam para o banco para retirar seu dinheiro e com isso o banco falia realmente. Né? O crash da Bolsa de Valores também foi isso, né? Todo mundo desconfiou, correu, retirou o dinheiro e aí a Bolsa quebrou, a Bolsa de Nova York. Então, isso explica, né? Então as pessoas ouvem que, por exemplo, um banco iria falir, corre para o banco, retira o dinheiro e aí todo mundo retirando, o banco falia mesmo. Então isso é profecia autorrealizada. Outro exemplo acontece com as pessoas que têm hipocondria. Você já ouviu falar disso? Existem, na verdade, 4 tipos de hipocondria, né? As que têm mania de doença, as que têm mania de remédio, as que têm mania de médico e as que têm mania de hospital. Então são pessoas que estão sempre, né, imaginando que tem uma doença, imaginando que precisam de tratamento e aí chega para fazer tratamento, geralmente não tem nada. Mas vamos pegar o tipo de hipocondria que é da pessoa que tem mania de doenças. A pessoa fica tão sugestionada, porque esse é um processo de sugestão. A mente é sugestionável. Você dá uma sugestão para uma pessoa, a pessoa acredita. Então você fala para a pessoa, olha, acho que você está doente. Aí a pessoa, nossa, e aí já começa a produzir sintomas. Então a pessoa fica tão sugestionada que tem uma doença, né? Então o hipocondríaco, que a sua tensão começa a produzir sintomas. Então a pessoa fica tensa, nervosa, aí gera estresse, e aí começa a produzir sintomas, dores localizadas, palpitação, que é uma palpitação cardíaca, né? A pessoa tem a respiração acelerada, então sudorese, então começa a ter uma série de sintomas. E esses sintomas confirmam para a pessoa que ela tem a doença. Tá vendo? Olha, eu tenho a doença porque eu estou com tais e tais sintomas. Então, geralmente, a pessoa hipocondríaca, ela acaba produzindo alguns sintomas e aí confirma para ela mesma que ela tem a doença. Mesmo que os exames estejam negativos para a doença,
a pessoa cria na sua mente a convicção de que está doente e começa a gerar esses sintomas. E aí é outro exemplo de profecia autorrealizada. Então a pessoa faz na mente dela uma profecia de que está doente e aí começa a produzir sintomas. Então parece para ela que ela está doente mesmo. Isso é o que se chama de sugestão. Muito trabalhado, muito falado, muito comentado mais no século passado, né? A pessoa fica tão sugestionada que tem a doença. Então ela fica sugestionada que tem a doença e começa a produzir sintomas. Agora, você pode se perguntar, mas André, por que você trouxe hoje esse tema da profecia autorrealizada? Não estou entendendo nada, por que você está falando isso? Porque temos na atualidade um problema muito sério. Atualmente, tem muitos profetas do fim dos tempos, né? Então, aqueles profetas dos fim dos tempos, catastrofistas, falando que o mundo vai acabar, aquela coisa toda. Tem muitos por aí, né? Então, já estamos numa situação difícil. E com esses profetas do fim dos tempos, catastrofistas e tudo mais, então eles espalham um terror entre as pessoas. Então eles dizem que o mundo vai acabar, que o mundo vai ser destruído e que não tem mais jeito para o mundo. Ah, o mundo vai acabar, vai ser destruído e não tem mais jeito. As pessoas que ouvem esses profetas dos fins dos tempos, ou profetas catastrofistas, elas ouvem essas previsões catastróficas e as pessoas que acreditam começam a agir como se essas previsões realmente já estivessem acontecendo. Como se estivesse tudo acontecendo e que o mundo realmente iria acabar. E isso produz resultados muito ruins para essas pessoas e para uma série de pessoas. Então, essa profecia autorrealizada começa a entrar na mente dessas pessoas. E essas pessoas se sugestionam. E o que acontece como resultado? Primeiro, perda da esperança. Então a pessoa perde a esperança no mundo, ela acha que o mundo realmente vai acabar, que não tem mais jeito e tudo mais. Então algumas pessoas perdem a esperança e ficam desmotivadas para reagir e até viver. Então, mas o que adianta fazer alguma coisa? Mas o que adianta eu fazer meus projetos? Mas o que adianta eu tocar minha vida se o mundo vai acabar, se tudo vai explodir, se não tem mais jeito e tudo mais? Então, primeira reação é a perda da esperança, o que é muito ruim, porque precisamos justamente do contrário, de pessoas que tenham esperança, de pessoas que acreditem na continuidade do mundo, de pessoas que acreditem que as coisas vão melhorar para agir nesse sentido. Segundo, algumas pessoas desistir. Então, algumas pessoas desistem de seus projetos de vida e planos de carreira, porque acreditam nisso. O mundo vai acabar, não tem mais jeito, vai ser destruído, vai acontecer uma catástrofe, um cataclisma. Então essas pessoas desistem dos seus projetos pessoais, plano de carreira e tudo mais, por acreditar nisso. E por acreditarem nessas catástrofes iminentes, que vão acontecer segundo esses profetas do fim do mundo. E quando eu falo profeta do fim do mundo, eu não estou falando só de religioso, porque, como eu até falei no programa, algumas religiões previam o fim do mundo, chegou 2012, quantas pessoas achavam que o mundo ia acabar por causa do calendário maia, lembram dessa história? Então muitas pessoas achavam que o mundo ia acabar e não acabou. Então, muito cuidado com esses profetas do fim do mundo, porque agora não tem apenas nas religiões, tem nas filosofias, algumas filosofias específicas, e tem na própria ciência. Então, pessoas fazendo previsões catastróficas e tudo mais, que não acontecem normalmente. Mas quem ouve e acredita fica alarmado, preocupado, desesperado e quer desistir de tudo. Por quê? Porque, por que eu vou fazer qualquer coisa na vida se o mundo vai acabar?
Então, cria esse tipo de raciocínio. Pode criar, terceiro, depressão e ideias suicidas. Então, a pessoa entrar em profunda depressão, não tem mais jeito. Inclusive, teve uma psicanalista que eu admiro muito, até me encontrei com ela na PUC, e na época que eu estava fazendo meu mestrado, dei um livro meu autografado, pedi para ela autografar o livro dela, que ela estava lançando no Brasil, que se chama Elisabeth Roudinesco. E ela falou de 2 momentos da humanidade de uma forma muito interessante, né? Então ela falou que nos anos 60, as pessoas tinham esperança no mundo melhor. Então, todo mundo, né, com aquela filosofia de paz e amor, vamos conseguir mudar o mundo, tudo mais. Mesmo que não conseguissem todos os resultados que esperavam, mas tinham esperança e fizeram muitas coisas para o mundo melhorar. Uma delas foi a internet, como eu disse num dos programas. Foram justamente essas pessoas na UCLA que desenvolveram um projeto que já tinha começado no exército norte-americano, que se chamava Internet. E aí desenvolveram, mas de uma forma libertária, vamos deixar as pessoas falarem, vamos dar liberdade de expressão para as pessoas. E isso ajudou muito. Então, mas ela, o que ela comentou? Ela falou, nos anos 1990, houve uma onda de depressão. Por quê? Nos anos 1960, aquela esperança, vamos mudar o mundo, né? Vamos tornar o mundo diferente, melhor. E realmente, muitas iniciativas foram feitas e o mundo, de certa forma, melhorou. Porque as pessoas tinham mais esperança e tudo mais. Já nos anos 1990, qual que foi a impressão das pessoas? Bom, tudo o que fizemos, o que adiantou? Temos aí uma sociedade dominada por pessoas gananciosas, temos aí uma sociedade dominada por esse governo oculto, pelos donos do mundo. Então nada que fizemos adiantou. Que foi também um exagero, né, pensar nisso. Não, adiantou. O mundo melhorou muito, tecnologicamente, a internet nos libertou e vieram outras tecnologias. Então, na verdade, foi um exagero, mas foi um raciocínio que se desenvolveu. E aí entramos na era da depressão. Então as pessoas começaram a ficar muito deprimidas. Por quê? Começaram a pensar assim, bom, não adianta fazer nada, porque o mundo nunca vai melhorar, a gente se esforça e tenta fazer alguma coisa, o mundo fica cada vez pior na mente das pessoas. Então isso gerou a era da depressão a partir dos anos 1990. E com muitas ideias suicidas. Sabem que nesse período de pandemia houve um aumento do suicídio. Isso aqui é estatístico, isso aqui é um dado científico, de pessoas que achavam, inclusive tinham cientistas que estavam prevendo que ia morrer muito mais gente, que não ia ter mais jeito e tudo mais. E não morreu o quanto esses cientistas previram. A catástrofe foi considerável, mas não foi aquilo que eles estavam falando. Só que as pessoas, de ouvirem essas previsões catastróficas, muitas partiram até para o suicídio. Para que viver se o mundo vai ficar cada vez pior? Então, o terceiro efeito que pode surgir é depressão e ideias suicidas. E algumas pessoas, inclusive, com tentativas de suicídio. Outras pessoas entram em depressão e até têm ideias de suicídio por acreditarem nas previsões catastrofistas, né, desses profetas do fim do mundo, que, como eu ressaltei, não são apenas religiosos, hoje são da filosofia e até da ciência. O que traz um grande desserviço, porque aumenta a depressão, aumenta a ansiedade, aumenta ideias suicidas e tudo mais. Por esse motivo, precisamos trazer sempre uma visão de esperança com relação ao futuro da humanidade. E fazer e usar, olha que genial isso aqui, usar a profecia autorrealizada para o bem. Vamos divulgar que as coisas vão funcionar. Porque com fé, esperança e caridade, que são as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as pessoas
lutarão contra o mal, contra todos os males que estão sendo instalados no mundo, e terão entusiasmo para construir um mundo melhor. Se a pessoa perde a esperança, ela perde o entusiasmo, ela perde a fé, ela não vai ser uma pessoa que vai lutar por um mundo melhor e que vai trazer as bases de um mundo melhor. Então, a profecia autorrealizada, vamos divulgar para o bem. Já que o caráter sugestivo é tanto para a doença quanto para a cura, então, por exemplo, quando o nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo curava uma pessoa, ele sempre dizia, a tua fé te curou. Não era uma frase de efeito, entende? É a fé da pessoa mesmo que curou. É a fé daquela pessoa que curou. Então, olha, você pode usar a profecia autorrealizada para o mal. Fazer todo mundo perder a esperança, todo mundo ficar desesperado, achar que o mundo vai acabar. Mas pode usar para o bem. Não, nós vamos conseguir. Nós conseguiremos, unidos, conseguiremos e tudo mais. Pronto, aí conseguiremos o efeito contrário, o efeito sugestivo, que vai fazer com que as pessoas realmente consigam vencer na vida e fazer um mundo melhor. Olha como a gente pode usar a profecia autorrealizada para o bem. E aí teremos o efeito oposto. Então, cuidado com os profetas do fim do mundo, que hoje, como eu disse, estão na religião, na filosofia e na ciência, e vamos seguir a esperança, a fé, vamos acreditar, porque isso vai mudar a nossa atitude. E aí, com a mudança de nossa atitude, conseguiremos realmente fazer um mundo melhor. Então, vamos usar a profecia autorrealizada para o bem, para conseguirmos resultados bons. E então a profecia autorrealizada acontecerá para o bem e para a vitória das forças do bem. Existe, sim, evidentemente, pessoas que querem trazer o mal para o planeta, e nós já sabemos quais são. Nós sabemos que são os donos do mundo. E olha, tem gente que diz assim, mas isso é teoria da conspiração, André, para com isso, para de falar teoria da conspiração. Infelizmente não é. Eu até gostaria que fosse. Eu até gostaria que fosse. Eu até preferiria muito que fosse. Eu preferiria particularmente que fosse. Mas tem realmente uma nova ordem mundial e com um poder muito destrutivo. Então, mas, conscientes disso, nós podemos combater. Podemos sim. E se tivermos fé e esperança, principalmente, nós podemos criar um mundo melhor tanto para nós, como combater as forças do mal no planeta. Então podemos fazer isso? Claro que sim. Quantas vezes em uma batalha a fé na vitória fez as pessoas lutarem para o bem, com ímpeto de vitória e realmente venceram. Vou pegar a história de Davi. Davi contra Golias. Davi foi lutar contra um gigante. E ele tinha tanta fé na vitória que com uma funda, não foi estilingue, foi funda, né? Que com uma funda e uma pedra derrotou o gigante. Por quê? Porque ele tinha tanta fé em Deus e tanta fé na vitória que ele conseguiu. Então, a fé, por exemplo, de Jó, que passou por situações dificílimas e reverteu tudo e conseguiu ter uma vida no final com o dobro daquilo que ele perdeu. Então, as pessoas diziam, Jó, por que você mantém sua fé em Deus? Perdeu tudo, você está aí doente, com chagas, uma situação terrível. Por que você ainda mantém sua fé? E ele mantinha a fé. Eu vou manter minha fé. Eu acredito que Deus retira, Deus dá, não tem problema. E aí, com essa fé que ele manteve, pronto, ele teve tudo em dobro. Por quê? Porque manteve a fé. Então, vamos pensar no seguinte, olha, pensa no poder da sugestão.
Pensa na profecia autorrealizada. Pode ser para o mal, pode ser para o bem. Então vamos usar a própria profecia autorrealizada sempre para o bem. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos tornar o nosso planeta melhor, nós vamos conseguir vencer todas as forças do mal e faremos o nosso planeta um planeta melhor. Pronto, aqui é uma profecia autorrealizada do bem. Então vamos aproveitar a sugestão, que pode ser usada para o mal, para o bem. Porque a sugestão pode tanto trazer doenças para as pessoas, por exemplo, hipocondríacas, como pode curar doenças. E quando o nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo falou, olha, a tua fé te curou, ele não estava falando nenhuma bobagem, nenhuma mentira, era realmente a fé da pessoa que curava. Então a pessoa acreditava tanto na cura que ela curava. Era, de novo, uma profecia autorrealizada, mas uma profecia autorrealizada para o bem. Pronto, a pessoa tinha cura. A pessoa conseguia os resultados. Então isso é muito importante. A sugestão funciona tanto para o mal quanto para o bem. Então não fica ouvindo tanto profetas do fim do mundo, seja da religião, seja da filosofia, seja da ciência. Ouça mais pessoas que lhe tragam esperança, lhe tragam fé, porque essa é a verdadeira fé. Porque aí você refaz a sua vida, né? Você tem aquela frase, de novo, né, do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Então você vai acreditar no seu ressurgimento, você vai acreditar na ressurreição, na ascensão, na vida, nas coisas boas. E aí você vai ter um efeito muito bom, inclusive com relação à saúde. Você vai ver que a sua saúde melhora, sua saúde fica perfeita. Na medida que você usar esse poder de sugestão, que é também chamado em ciência efeito placebo. E o efeito placebo é estudado, inclusive, na produção de medicamentos. O efeito placebo é muito conhecido e muito estudado e muito levado a sério. Então, se é para fazermos profecias que se realizam, façamos profecias de vitória e de construção de um mundo melhor. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se sempre, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.